Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. O poder da Igreja no combate espiritual. Queridos, hoje somos chamados a refletir sobre a grandeza da vocação que Deus nos deu como Igreja de Cristo. Muitas vezes, subestimamos o poder que o Senhor conferiu à sua Igreja, o valor que ela possui, e a missão vital que desempenha na luta contra as forças do mal. A Igreja, como o corpo de Cristo na terra, é o único exército capaz de deter o inimigo e impedir que seus propósitos malignos avancem. Vamos explorar como oração, louvor e pregação da palavra nos posicionam como agentes de mudança no reino espiritual. O poder concedido à Igreja a torna no único exército capaz de deter o inimigo. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu a Igreja para ser o meio pelo qual o seu poder se manifesta na terra. A Igreja não é apenas uma comunidade de crentes, mas o exército de Deus, equipado com autoridade espiritual para combater as forças do mal. Em Efésios 1, Paulo nos lembra que Cristo é a cabeça da Igreja, e que tudo foi colocado debaixo de seus pés. Isso significa que, como membros do corpo de Cristo, temos uma posição de autoridade sobre o inimigo. No entanto, muitas vezes, não nos damos conta dessa autoridade. Vivemos como se fossemos impotentes diante dos desafios espirituais, esquecendo que o Senhor nos capacitou com poder para deter o inimigo e impedir seus avanços malignos. Precisamos nos conscientizar do valor que temos como Igreja e da responsabilidade que nos foi dada. Portanto, o impacto espiritual da oração, do louvor e da pregação não permitia ao inimigo assolar os eleitos. A oração, o louvor e a pregação da palavra são armas poderosas que Deus nos deu para combater as trevas. Quando nos reunimos para orar, entoar cânticos de louvor ou pregar a palavra, não podemos imaginar o alcance e os efeitos espirituais desses atos. Tiago 5, nos lembra que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando a Igreja ora, o inimigo treme, as correntes são quebradas, e o poder de Deus se manifesta. Muitas vezes, subestimamos o impacto dessas práticas espirituais. Não sabemos quantas vidas foram salvas, quantas pessoas foram libertas ou quantos planos do inimigo foram frustrados simplesmente porque a Igreja estava reunida em oração. Devemos ter fé no poder de nossas orações e louvores, reconhecendo que Deus age poderosamente através deles. É necessário compreender a grandeza da vocação para que possamos realmente viver à altura da vocação que Deus nos deu. Precisamos do espírito de sabedoria e revelação. Efésios 1 nos ensina a orar para que Deus ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a esperança a qual fomos chamados e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Sem essa revelação divina, corremos o risco de não perceber a verdadeira grandeza do chamado de Deus para nós. Precisamos buscar continuamente a orientação do Espírito Santo para entender o que significa ser a Igreja de Cristo, e como podemos, de forma eficaz, utilizar o poder e a autoridade que Ele nos deu. Queridos, o Senhor nos deu um poder tremendo como Igreja. Somos o exército que Ele levantou para combater as forças do mal e impedir que o inimigo prospere em seus planos malignos. Através da oração, do louvor e da pregação da palavra, somos instrumentos de Deus para trazer luz às trevas e libertação aos cativos. Que possamos, pela graça de Deus, despertar para a grandeza de nossa vocação e assumir nosso lugar como Igreja, combatendo o bom combate da fé. Que o Espírito Santo nos conceda sabedoria e revelação, para que possamos entender e viver o poder que nos foi dado em Cristo Jesus. Que em tudo, Deus seja glorificado, e que sua Igreja triunfe para a sua glória. Amém. Ministração do Reverendo Pinho Borges. Locução Fábio Virtual. Você ouviu Instantes com Deus.